Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, queridas criaturas de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para que nós possamos falar, para que nós possamos refletir sobre o Evangelho de Jesus. Mas antes de começarmos, eu quero sugerir que fechemos os nossos olhos, inspiremos, solte o ar e vamos neste momento emanar todo o nosso sentimento de gratidão, gratidão pela vida. E vamos pedir a Jesus, a nossa Mãe Maria de Nazaré, que nos envolva sempre para que nós tenhamos consciência, discernimento, para estarmos sempre no caminho do bem. Que Jesus, na sua bondade infinita, nos proteja e nos ampare, hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre, que assim seja, graças Senhor Jesus. Graças a Jesus. Então, meus queridos amigos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 18 do nosso Evangelho, que é muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mas nós vamos falar sobre o item muito se pedirá aquele que muito recebeu. E antes da gente começar a falar um pouquinho, deixa eu só ler um pedacinho aqui do Evangelho, que fala exatamente o seguinte, o item 10, tá bom? O servidor que soube a vontade de seu senhor e que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente, mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá aquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas aquele a quem se tiver confiado mais coisas. São Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Bom, vamos lá. O que é que fala esse capítulo? Esse capítulo, minha gente, ele fala sobre a responsabilidade do conhecimento. Se nós, como cristãos, nós estudamos, nós lemos, nós temos o Evangelho que nos trouxe conhecimento sobre a vida, sobre a palavra de Jesus. Gente, não tem como nós justificarmos as nossas falhas e os nossos erros com aquela frase assim, eu não sabia. Como não? Veja bem, quando nós temos o conhecimento, nós conseguimos discernir entre o bem e o mal. Aqui no Evangelho, através de todas as ações, através da vida de Jesus, e nós temos a condição de ter esse conhecimento, então nós conseguimos ter esse discernimento. Então veja, gente, quanto mais conhecimento nós temos, mais responsabilidade nos cabe quanto à maneira e como nós conduzimos as nossas ações na nossa vida. E veja, é claro que tudo nos vai ser cobrado diante do nosso conhecimento, da nossa limitação. Então, veja bem, é claro que nós não vamos cobrar, por exemplo, vou dar um exemplo, né?
de uma criança de 7 anos que ela nos resolva uma equação de segundo grau, por exemplo. Mas nós podemos pedir para um estudante do ensino médio que ele resolva essa equação. Por quê? Porque ele já tem o conhecimento de como se faz, os caminhos que ele deve seguir para chegar a resolver isso. É claro que eu não estou dizendo, no exemplo que eu dei, que o estudante do ensino médio não possa errar. Eu mesmo erraria, viu, gente? Vou falar para vocês. A questão não é essa. Errar, certamente ele pode errar. Mas, já tendo conhecimento, ele pode rever, ele pode refazer, ele pode detectar aonde ele errou. E aí ele tenta outra vez, faz melhor, busca acertar. E é assim com a gente. Quando nós temos o conhecimento, quando nós temos a dádiva de ter conhecido o Evangelho de Jesus, nós temos o conhecimento. Isso não quer dizer que, como espíritos em evolução, espíritos em aprendizado, que nós não vamos errar. Sim, nós vamos. Mas quando nós temos esse Evangelho, nós sabemos qual o caminho. Então nós sabemos o que tentar fazer, pelo menos, para nos redimir, para nos corrigir, para não errar de novo, para ser melhor, para fazer melhor. O fato de nós termos o conhecimento não quer dizer que nós vamos nos tornar perfeitos. Quer dizer, um dia vamos, mas eu estou falando da nossa situação atual. Mas significa que nós sabemos um caminho, que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos um caminho, nós temos um norte. Nós sabemos para onde ir, nós sabemos a direção que vai nos levar a fazer o bem e nós sabemos qual a direção, qual o resultado de nós seguirmos e fazermos o que não é melhor, não é? E veja bem, às vezes, a gente falando sobre essa responsabilidade do conhecimento, a gente pode começar a falar, eu tô começando a ficar com medinho disso, viu? Esse negócio de ter conhecimento, muita responsabilidade, quer saber, acho que eu vou fingir que eu não sei de nada. Calma, porque veja bem, tudo que nos será cobrado dentro daquilo que nós conhecemos é dentro da nossa limitação e da nossa capacidade como espírito em desenvolvimento. Deus, na sua bondade infinita, não vai cobrar de nós aquilo que nós não temos capacidade de fazer. Mas certamente Ele espera que nós possamos agir com o conhecimento que nós adquirimos, que nós possamos agir coerentemente. E aqui no Evangelho fala assim, muito se pedirá aquele que muito recebeu. Gente, o que é que será pedido para nós? O que é que vai nos ser cobrado? Gente, a prática do bem. Simples. Simplesmente a prática do bem. E o que é a prática do bem? A prática do bem não é só nós falarmos e divulgarmos o Evangelho. Não é apenas pregarmos o Evangelho, como fazem os padres, os pastores, como fazemos nós através das palestras que nós fazemos, dos atendimentos. A prática do bem é você atuar no bem. A prática do bem é a gente seguir, é a gente fazer aquilo que a gente prega, aquilo que a gente acredita. Então, se nós pregamos a paciência, nós temos que, ao menos, tentar ser paciente com o outro. Se nós pregamos a serenidade, essa serenidade de Jesus, nós temos que conter os nossos momentos de raiva, os nossos momentos de revolta, os nossos momentos de fúria. Se nós pregamos caridade, nós temos que estender a nossa mão para o outro, fornecer um olhar, um sorriso, um abraço, um consolo, uma ajuda material, um consolo emocional. Então, gente, nós temos que ser, que fazer aquilo que nós
pregamos através do conhecimento que nós adquirimos do Evangelho de Jesus. Aqui, ó, no item 12, desse mesmo item, desse mesmo trecho, diz o seguinte: todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não o praticar. Mas, além do evangelho que as contém não estar difundindo senão nas seitas cristãs, entre estas, quantas pessoas não o leem? E entre aqueles que o leem, quantos há que não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. Então, quando eu leio isso, eu fico pensando, gente, não adianta nós falarmos, eu conheço do Evangelho. A gente vê algumas pessoas que falam assim de cabo a rabo toda a Bíblia, falam todas as passagens com todas as vírgulas, com todos os acentos, conhecem, decoraram de tanto ler, tanto pregar, o Evangelho da primeira até a última página. E andam assim. O Evangelho não sai debaixo do braço. Mas, gente, para que as palavras de Jesus não fiquem jogadas ao vento, para que nós, quando olhamos esse Evangelho, para que quando a gente leia os ensinamentos de Jesus, ele apenas não fique aqui, é preciso que nós comecemos a imitar Jesus. Imitar, sim. Que nós possamos seguir os seus passos. Então, que nós possamos, mais do que pregar. Então, não adianta eu ficar por aí falando, amai ao próximo, se eu não tenho a capacidade de ter um mínimo de amor com as pessoas que convivem comigo, na minha casa, na minha família, se eu não tenho compaixão, se eu não tenho capacidade de perdoar, se eu não tenho paciência. Então, gente, quando diz aqui muito será cobrado aquele que muito recebeu, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que nós temos a nossa crença. Nós que somos espíritas acreditamos na doutrina, acreditamos no Evangelho de Jesus. Quem é católico segue a Bíblia Sagrada, quem é evangélico, não importa a crença que você tenha, mas louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ter uma crença e que nós possamos fazer dessa crença, do conhecimento que essa crença nos traz, nos fazer um espírito melhor. Que nós possamos progredir e evoluir com a proposta que nós viemos. Porque nós viemos para cá, para essa terra, para progredir. E não tem outro jeito. Deus é tão generoso conosco, sabendo que isso seria uma missão difícil, que Ele nos mandou Jesus. E aí Jesus nos deu assim, tudo de mão beijada, dizendo assim, olha, vocês querem progredir logo? Pronto, faz isso, isso e isso. Jesus deixou ali tudo escrito. Então, como é que nós temos que fazer para que, assim, quando chegar a hora de dizer, olha, você fez aquilo que você pregava? Fiz. Dentro da minha capacidade ainda, na minha condição evolutiva, eu fiz o meu melhor. Eu errei, tropecei tantas vezes, mas eu olhei para trás, peguei o Evangelho e falei, não vou fazer isso de novo. Posso até ter repetido os meus erros, mas a gente tenha a consciência. E o conhecimento é que traz essa responsabilidade, essa consciência que é despertada em nós. Que nós temos essa consciência que nos cobra quando a gente não age certo, porque nós temos o conhecimento do Evangelho de Jesus. Porque se nós pisássemos na bola e vida que segue, sinal que a gente ainda não estava prestando atenção aqui nesse Evangelho. Mas se quando a gente pisa na bola, faz algo que não é legal, aquilo de uma certa forma nos incomoda, nos faz querer fazer diferente, pedir desculpa, agir de outra forma, mudar de rumo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sinal que o que nós aprendemos nesse Evangelho, ele está fluindo dentro de nós, mais do que aqui, ele está na nossa alma, na nossa maneira de agir, de querer melhorar. Então, nós temos que ser como Jesus. Não tem jeito.
É difícil? Ah, minha Nossa Senhora, para pensar. Quando é que nós vamos chegar num grau de evolução para ser um espírito como o de Jesus? Eita, mas que tem anos aí pela frente, né? Séculos e séculos. Mas nós sabemos como fazer. Tem uma musiquinha que a gente cantava, né, para as crianças, que era do Padre Zezinho. Que era não, que é, que ele que escreveu. E é uma música assim bem singela, mas eu acho que fala numa parte que eu até anotei aqui para eu fala numa parte da letra exatamente o que a gente tem que fazer. Quer ver? Eu escrevi aqui, ó. O que é que nós temos que fazer, gente, para caminhar no caminho do bem? Para que nós saibamos que a gente está seguindo o caminho. É assim, ó. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Quem não dormiria mais feliz, não é? Seria a sensação do dever cumprido. Quando nós tivermos que desencarnar, se nós seguirmos os passos de Jesus, certamente a gente vai estar com a sensação de dever cumprido nessa vida. Então, meus queridos irmãos, era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Vamos pensar, vamos refletir e pedir a Jesus, aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiães, que nos dê força para que a gente possa seguir os passos do Mestre, seguir as pegadas do Mestre, não é? Dando lembrança ao título do livro que nós temos estudado. E eu acredito muito que esse momento que a Terra está passando de transição, mas principalmente eu vejo assim, que todas essas dificuldades que nós estamos passando através desse vírus que veio, tem que despertar em nós essa consciência do que é que nós temos que fazer para nos melhorar. Nós temos que despertar em nós tudo aquilo que nós sempre estudamos. Esse é o momento de despertar, de pôr em prática aquilo que a gente sempre leu no Evangelho. A gente tem que ser caridoso. Aí você fala, Ivonete, mas não pode sair de casa, não é não? Para fazer caridade, você pode sair de casa. Para fazer caridade, você nem precisa sair de casa. Porque você pode fazer doação material, você pode ligar para um amigo. E, aliás, eu queria aproveitar, antes de encerrar, já que eu estou falando de caridade, eu preciso contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo, que tem acontecido comigo. Há um mês atrás, mais ou menos, eu recebi uma ligação. Meu celular desconhecido, mas eu resolvi atender, eu estava trabalhando. Aí eu atendi, a pessoa falou, olha, me desculpe, eu estou ligando para você, eu sou fulana, e eu estou ligando aleatoriamente para as pessoas, pego um número e disco, para ler um pedaço da Bíblia, um trecho da Bíblia. Eu posso ler para você? Pode, sem problemas. E aí ela leu um trecho, me desejou paz, e eu conversei um pouco com ela, algumas coisas do jeito que ela concordou, eu falei para ela, olha, eu não concordo exatamente como você está colocando, mas eu acho admirável você pegar seu tempo para ligar para uma pessoa que você não conhece, simplesmente para passar uma palavra de consolo e de estímulo. E aí ela passou a me ligar toda semana, uma vez por semana ela me liga, ela lê um trecho da Bíblia, né, coloca a sua maneira, divulga a palavra de Jesus, eu converso com ela, coloco também as minhas colocações, a minha posição dentro da doutrina, sempre respeitando muito o que ela acredita para não ter conflitos. E assim, ela tem me ligado semanalmente, mas eu me sinto tão agradecida. E veja, olha aí uma forma de caridade. Essa criatura se dispôs, através da palavra de Jesus, levar um consolo para quem ela nem conhece. Quantas pessoas será que ela não acalmou o coração que estava aflito? Então veja, por que eu contei isso para vocês? Para dizer que a caridade está aqui, nas nossas mãos. E existem muitas formas de nós espalharmos, de nós
exercermos os ensinamentos de Jesus, o grande amor pelo outro, através da palavra, através do ouvir, através da ação. Se nós não podemos dar um abraço, nós podemos sim ir até as pessoas que precisam, não é? Levando ajuda material, levando uma palavra, levando um sorriso. A máscara não vai deixar mostrar o seu sorriso, mas os seus olhos estão à vista, não é? E todo sentimento emana através dos nossos olhos. Então, meus irmãos, vamos pensar sobre isso, não é? Vamos pensar e colocar em prática todo o conhecimento que nós adquirimos, todo o conhecimento que despertou em nós essa nossa moral cristã. E vamos ser como Jesus, vamos seguir as pegadas do Mestre e certamente nós iremos chegar no caminho certo. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma semana iluminada e que Ele esteja sempre conosco. Vamos agora, então, fechar os nossos olhos, inspirar profundamente, solta o ar, devagar, esvazia os pulmões. Mais uma vez, inspira, expira. E vamos agora pedir a Jesus, na sua bondade infinita, pedir à Mãe Maria que derrama o seu manto de luz e de amor sobre cada um de nós, sobre toda a humanidade, sobre a fauna, sobre a flora, sobre todos os mares, todos os seres encarnados e desencarnados que vivam neste planeta. E que nós possamos, dentro do nosso conhecimento, da nossa capacidade, da nossa limitação ainda, mas que nós possamos usar o Evangelho de Jesus como a nossa base e que nós possamos, ao menos, tentar seguir os seus passos de amor, de compaixão, de fé. Querido Mestre Jesus, envolve, Senhor, todos os espíritos viventes neste planeta. Envolve, Senhor, toda a legião de espíritos da corrente de cura, os médicos espirituais que trabalham, que fazem uma corrente do bem para cuidar da saúde desse nosso planeta, da saúde física, mental, que cada um de nós emanamos. Que a vibração do nosso planeta Terra possa ser higienizada e que os fluidos de amor que vêm de Ti, Senhor, possam contaminar a cada um de nós, a cada ser humano, a cada líder, a cada governante, a cada criatura que está neste momento passando por este processo deste planeta. Querido Jesus, nos protege, nos ampara e esteja sempre conosco nos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e principalmente, Senhor, em todas as nossas ações. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.